nossa irmã Esther já anunciou, Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 14, ok? Isso aqui, irmãos, é uma passagem que eu até oriento, aconselho vocês todos, que sempre que possível leia Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Isso aqui é o Sermão da Montanha. É simplesmente a maior, eu não sei se pode dizer assim, a maior pregação na Bíblia. Jesus Cristo apresentando o seu manifesto, o que é o reino, né? Qual é o padrão do reino de Deus? Ele está apresentando. Então tem muita coisa, né? Acho que é até impossível a gente conseguir pregar esse sermão todo. Então a gente vai pregar alguns pontos, que é onde a gente quer abordar, tá? Nesse sermão da montanha, irmãos, principalmente nesse ponto em que nós vamos focar agora, que a nossa irmã Esther acabou de colocar, que nós temos um tema para essa pregação, que é a chave do reino: pedir, buscar e bater. Essa passagem bíblica hoje, ela é uma passagem que a gente tem que lidar com ela com muito cuidado para pregar. Por quê? Porque o homem, muitos pregadores de hoje em dia, transformaram o reino de Deus ou a pregação, né, como uma busca de prosperidade. E hoje fica até difícil para você pregar que Deus, ele pode te atender. Você tendo dificuldades na sua vida, você deve buscar a Deus. Fica difícil, às vezes, até a gente orientar isso para as pessoas não se confundirem com a teologia da prosperidade. Eu não sei se vocês estão entendendo. Então, antes da gente entrar nessa passagem bíblica aqui, né, eu separei aqui no meu esboço algumas coisas para nós comentarmos, ou seja, é um preparativo para nós entrarmos nessa pregação aqui, tá? Que é Mateus, que é o mesmo capítulo, tá, gente? O capítulo 6, que é o capítulo anterior, o versículo 31, 32 e 33 está dizendo o seguinte: não andeis, pois, inquieto, dizendo: o que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus está ensinando aqui, não é para você focar na sua vida, não fique preocupado com essas coisas, porque Deus não vai deixar faltá-las para vocês. Ou seja, concentre sua força, concentre sua atenção no reino de Deus. É como se você estivesse num trabalho e você trabalha numa linha de montagem, e o que você faz? O camarada que está antes de você colocando uma peça, que só depois é que passa em você, ele fala: não se preocupa comigo, eu vou colocar minha parte, se preocupa só com a sua. É isso que Deus está falando. Não se preocupe com essas coisas. Busque o reino, porque eu não vou deixar faltar nada a vocês. Então, irmãos, aqui no Novo Testamento, principalmente nessas passagens bíblicas onde eu acabei de citar, a gente percebe que todo o Novo Testamento, ele foca em três coisas aqui. São três coisas essenciais, que é onde norteia todo o Novo Testamento, que é a eternidade com vida eterna lá com Deus, a santificação e o reino de Deus. São essas três coisas praticamente, são as bases do Evangelho, ou seja, do Novo Testamento. Mas a gente precisa entender uma coisa: apesar de Deus querer que nós busquemos o reino de Deus, Deus, irmãos, ele não ignora que nós temos uma existência terrena. Ou seja, nós temos fome, nós temos sede, nós nos preocupamos com o nosso amanhã, nós nos preocupamos com a vida da nossa família, com a vida dos nossos filhos. Então, esses três versículos que eu acabei de ler, eu quero que vocês entendam que Deus está apresentando, Jesus, aliás, nesses três versículos, ele está apresentando Deus como nosso Pai, um Pai que cuida dos seus filhos e provê
tudo o que os filhos precisam. Ou seja, todo pai, irmão, ele vai colocar o alimento dentro de casa. Quem é pai aqui sabe. Quem é mãe aqui sabe. Você sabe que o alimento da sua família depende de você. A segurança deles, a saúde deles. Você sabe que depende de você. Deus sabe que dependemos dele. Não se preocupe. O que nós precisamos nos preocupar é: Deus vai te ajudar, irmão. Ele vai nos abençoar. Ele não vai deixar faltar nada para nós. Até porque Deus quer que você e eu sejamos uma bênção na vida de outras pessoas. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Tem que fazer essa preparação para agora sim nós vamos entrar na leitura da palavra. Então vamos ler aqui Mateus 7, versículo 7 ao versículo 14. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Aliás, e muitos são os que entraram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Gente, aqui é muita coisa. Parece pouca, mas é muita coisa. Tem muita coisa para pregar aqui, para falar nessa passagem bíblica. Jesus, ao mesmo tempo em que acalma as pessoas e digam não se preocupem, mas ele também apresenta 3 passos aqui. Existem 3 passos aqui, que o primeiro é, que está nítido, a necessidade, que se você está pedindo, você precisa. Segundo, a ação, né? Bater. A terceira, a persistência. Ou seja, você tem que continuar batendo. E ele segue descendo aqui, ele faz uma comparação entre Deus sendo bom e o homem sendo mal. Ele ainda assim sabe atender a necessidade dos seus filhos, quanto mais Deus que está no céu. Ele está falando, Deus é bom por natureza. Entenda, irmão, que Deus não vai te negar nada que lhe fizer bem. Um pai não dá nada ao filho que possa lhe fazer mal. O pai dará ao filho tudo aquilo que possa lhe trazer bem. Portanto, ele faz essa apresentação, tem muita coisa para falar aqui. Porquanto tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus, mais uma vez, ele está apresentando aqui a parte do amai-vos uns aos outros, né? Ou seja, que você ame o irmão e você estará cumprindo a lei. E ele fala sobre a porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Aqui já dá uma outra pregação, e aqui embaixo, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aqui, irmão, ele está falando que ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida. Essa passagem aqui, gente, ele está dando a resumida em coisas que ele falou mais na frente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente vai focar agora, então, nos 2 primeiros versículos. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aliás, pedi e dar-se-vos-á, né? Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Aqui, irmãos, Jesus ele está ensinando nesse sermão, na verdade, no capítulo 5, 6 e 7,
Jesus ele está apresentando aqui o caráter do verdadeiro cristão, o caráter de um cidadão do céu. Como já falei em outra pregação, essa passagem aqui pode ser muito bem. Deus, no Velho Testamento, levou o povo até o pé da montanha, e de lá do pé da montanha, Deus também entrega o seu manifesto. O que é o manifesto, irmão? É quando Deus entrega ali o seu padrão, aquilo que ele vai exigir, aquilo que ele deseja que as pessoas que querem se relacionar com ele sigam. Então Deus leva o povo até o pé da montanha, e lá ele chama Moisés, fala com Moisés na frente de todo mundo, para que todos ouvissem ele conversando com Moisés, mas o povo não suportou. O povo pecador não conseguia sequer receber dentro deles, né, a voz de Deus, porque até a voz, irmão, a onda sonora que sai da boca de Deus é santa, e o povo não suportava a santidade, aquela onda sonora entrando, né, não conseguia entrar em contato com a nossa carne pecaminosa. Por isso o povo, a Bíblia fala que os ouvidos deles retiniam, eles não suportavam ouvir a voz de Deus. Então Deus não conseguiu falar com eles, eles não ouviram a Deus e não puderam ver a Deus. Eles não puderam. Entenda, irmão, tudo que emana de Deus é santo, é 3 vezes santo, inclusive a onda sonora que sai da boca de Deus. Por isso o ser humano, ele não pode e não consegue ouvir a voz de Deus. E aqui, irmãos, então quando Deus estava lá no Velho Testamento, falando com Moisés, Moisés estava preparado por aquilo, Moisés foi santificado por Deus para estar ali, o povo não pôde ouvi-lo. Mas Deus, cheio de amor e cheio de bondade, esse Deus, a sua bondade enche tudo toda a terra, tudo está cheio da sua bondade, como diz a Escritura. Passou-se não sei quantos mil anos, Deus desceu, encarnou-se em uma forma de um ser humano, um homem. E ele esteve na forma mais, como pode dizer, na forma mais indefesa de um ser humano. Ele estava aqui como um bebê. Qualquer um poderia fazer-lhe mal. Mas aquele bebê contempla, naquele bebê estava o Todo-Poderoso. Olha, irmãos, e aquele bebê cresceu e desenvolveu-se. E num determinado momento, Jesus Cristo, o nosso Deus, ele fez de novo. Agora não foi no Monte Sinai. Ele levou de novo o seu povo ao pé de uma pequena montanha, o Monte das Oliveiras. Ele levou o povo e de novo ele entrega o seu manifesto. Só que dessa vez, tão bom e tão amoroso, ele veio de uma forma em que os homens podiam ouvi-lo e podiam vê-lo. Mais uma vez Deus, na imagem de seu filho, subiu na pequena montanha, sentou-se numa pedra e, olhando o povo na sua face, faz esse maravilhoso discurso do Sermão da Montanha. Enquanto o sermão estava correndo, parece que tinha algo falando, que o povo não estava ouvindo, mas tinha algo falando ali. Vocês não puderam me ouvir, vocês não puderam me ver, mas hoje vocês estão me vendo. Hoje os ouvidos de cada um de vocês estão me ouvindo. E qual de vocês vão se arrepender? Qual de vocês vão crer? Qual de vocês crê que eu sou Deus? Deus estava ali, irmão, diante dos olhos dele. O mesmo gesto, o mesmo ato, da mesma forma, ele vem e apresenta o padrão do céu. Ele apresenta o seu manifesto. E nessa passagem bíblica,
o Senhor Jesus, como mestre, ele está fazendo um convite para todos aqueles que estão ouvindo, que não desistam. Se está precisando de algo, vem a mim. É um pai falando. Vem em mim. Sou o teu pai. Vem em mim e peça o que você estiver precisando. E aqui então o Senhor Jesus, ele apresenta nesses 2 versículos, a gente percebe que como já falei aqui anteriormente, tem um nível, parece que são 3 níveis aqui. O primeiro aqui é o pedir, que aponta para uma necessidade. Aqui mostra que você tem uma necessidade. Seja humilde, primeiramente, e peça. Seja humilde e peça. Reconhecendo que Deus é a fonte, irmão, de toda a boa dádiva, como o apóstolo Paulo fala. Aliás, acho que é o apóstolo Tiago que fala que Deus é a fonte de toda boa dádiva. Que você deve ser humilde e vir até Deus e dizer-lhe o que você precisa. Essa é a expressão da nossa dependência. Quando um filho vem ao pai pedir algo, irmão, é óbvio que quem estiver vendo aquilo, ele vai perceber que aquele homem é o provedor daquela pessoa e aquela pessoa é dependente daquele homem. Aquele homem é o pai daquela criança e aquela criança é filho e necessita da ajuda daquele pai. Deus é nosso pai. Seja humilde. Venha. Peça. Mostre para ele que você confia nele. E venha buscar. Que é o segundo passo. Você pede. E Jesus fala na sequência: buscai e encontrareis. Aqui ele já aponta para o quê? Uma ação. Você pede, mas não é só pedir. O que você está fazendo para alcançar? O que você está sentado no mesmo lugar ou está fazendo alguma coisa? Nesse buscar envolve uma ação. E esta ação, você precisa se dedicar a ela. É o primeiro ato da crença, da fé. A fé verdadeira não te deixa quieto. Ela não te deixa parada, imóvel, inerte. A fé te chama a buscar. A fé é um convite, é uma mão que te tira do chão. Venha e siga-me. Você está buscando, irmão? Ou você só está pedindo? Qual é o pai que não se alegra do menino que vem e fala: pai, eu queria muito uma bicicleta. Eu preciso. Essa é a necessidade. Para que você quer essa bicicleta? Pai, eu quero uma bicicleta para poder ir buscar as coisas que a mãe pede lá para ir no mercadinho. Também para eu poder ir para a escola. Um sol forte, os meus amigos vão todos. Você começa a justificar o seu pedido. E mesmo assim, depois de você pedir e pedir de novo e pedir de novo, o que você faz? Você só pede e abandona? Ou você vai e monta uma barraquinha de vender um sorvetinho, de vender alguma coisinha e fala: eu vou juntando dinheiro. Você acha que o seu pai vai ficar feliz de ver você pedindo e sentando no sofá? Ou quando ele vê que você pediu, você está confiando nele, mas você está fazendo algo para alcançar? Responda você mesmo. A resposta da sua oração está na sua boca. Está nessa parte. Você está fazendo algo? Ou você só pede e está inerte? Você não percebe que Jesus Cristo, ele está apontando nesse buscar uma ação. Você tem que se levantar e sair do seu lugar. Responda a você mesmo. Se o teu filho te pedisse e ficasse inerte, você ia gostar? Ou você ia gostar mais quando ele pede e ele está fazendo algo para alcançar? Tem muitos pais que vai lá e colocam uma parte do dinheiro. E ele faz isso feliz porque não colocou todo o dinheiro. Ali tem algumas moedinhas e algum dinheirinho que veio do esforço do próprio filho. Nessa pregação,
Deus quer te dar. Mas Ele não quer que você seja um filho ocioso, que fica parado e esperando cair do céu. Porque na própria palavra de Deus, como está escrito lá em Jeremias, Deus diz: vocês me procurarão e me acharão. Mas quando que vocês vão me procurar e vocês vão me achar? O profeta Jeremias fala: quando vocês me buscarem de todo o coração. Deus não se relaciona com um coração fingido, com um coração falso. Se você quer de verdade, você vai fazer, você vai se esforçar. É a mesma coisa quando a gente está em casa e toca o telefone, você está atolado de coisa para fazer, o telefone toca. Ele toca 1, 2 vezes e não toca mais. Você corre lá para atender, não tocou mais. Geralmente você vai pensar assim: tocou muito pouco, porque não era muito importante. Porque se do lado de lá tivesse alguém com alguma coisa realmente importante, ele ia tocar, 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 ia cair, ia voltar a ligar. Se você estiver na sua casa, nem que seja em cima do telhado, e você vê que tocou, 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 caiu, tocou, tocou, de novo, caiu e tocou, você desce. A persistência, irmão, que é o que Jesus Cristo está nos ensinando. Bater, irmão, é a persistência diante do que parece fechado. Está fechado, é óbvio que está fechado, mas quem está dando essa dica é o próprio Rei da Glória, é aquele que tem o poder na mão para te dar. Ele está te dando o mapa agora, ele está te mostrando qual é o caminho e o que é que você tem que fazer para alcançar. Não sou eu que estou falando sem saber o caminho, irmão, é Ele próprio quem está dizendo. Ele quer ouvir você levantar do sofá. Ele quer ver você andar. E Ele quer ver você chegar à porta e bater. Jesus Cristo está ensinando a persistência. Bater, 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 até que a porta se abre. Ele também, nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando. Para tentar explicar isso, ele criou uma parábola de um juiz mau, ruim, que só faz injustiças. O juiz iníquo é aquele que recebe suborno e vende as causas e dá ganho para o injusto. E uma mulher um dia tinha uma causa para ser julgada e ela precisava muito. E ela pediu, e ela buscou, e ela bateu. E foi lá todos os dias bater na porta daquele juiz. Mas o juiz é mau. Ele não se importa com o choro da mulher. Ainda que a mulher gritava: mas essa causa é de um filho meu, está passando fome, está precisando de um remédio. Não importa qual seja o argumento. Aquilo não toca o coração do juiz, porque ele é mau. É isso que Jesus está ensinando. Ele é mau. Mas ela foi e bateu todos os dias. Ela pedia, ela ia e ela persistia. Os 3 passos que o nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando. Até que em um determinado momento, o homem ficou enfadado da perturbação daquela mulher e resolveu fazer justiça. E Jesus Cristo, quando cria essa parábola, ele cria um contraste para poder dizer para nós: este homem é mau, e mesmo assim, diante da persistência, ele agiu em favor dessa mulher. Agora olha para Deus, que é bom. Você acha que não vai agir na sua? Irmão, se coloca no lugar dessa mulher ou desse juiz, porque é aí
que está a resposta da sua oração. Portanto, irmão, e nessa passagem Jesus Cristo, ele diz, porque aquele que pede, ele não está dizendo talvez, mas ele faz uma afirmação, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus Cristo, depois de... Isso aqui é um mapa para a sua necessidade. Mas é óbvio, irmão, que não é o que você pede, mas é aquilo que realmente precisa. É aquilo que realmente é necessário. Deus não é um Deus de superfluidade. Não sei se é essa palavra, ou seja, um Deus de coisas supérfluas. Deus é um Deus de necessidades. Coisas que verdadeiramente você precisa, você necessita. Então aqui no versículo 9, no versículo 10 e 11, ele já apresenta esse que está do lado de dentro da porta, não é um homem comum, não é um homem qualquer. Quando ele diz o Pai, quando Jesus aponta para Deus como Pai, ele está querendo dizer que não é uma pessoa. Porque quando ele fala Pai, ele já cria junto com essa frase uma relação entre quem pede e quem está sendo pedido. Não é apenas uma pessoa, é o meu Pai. Eu estou pedindo para o meu Pai. Então isso aproxima mais ainda as condições e as suas chances de receber. Se uma pessoa da rua te pedir uma coisa, irmão, qual é a chance dela receber? Pode ser boa, porque você é uma pessoa boa. E se o teu filho te pedir, qual é a chance dele receber? Você vai dizer, as chances aumentam consideravelmente, porque é meu filho. Se uma pessoa na rua agora te pedir R$100, provavelmente, sem hesitar, você vai falar, eu não tenho. Ah, mas eu quero R$100, aí eu não tenho. Se você chegar em casa e o teu filho te pedir, mãe ou pai, me dá R$100, você provavelmente vai falar, para que você quer? Você não vai falar não. Não. Pode ser que fale também, não tenha, né? Mas entenda como diminui a distância. É isso que Jesus está dizendo para nós. Você está pedindo para o seu pai, não é para um estranho. Quem está do lado de dentro da porta não é o juiz iníquo, é Deus que te ama. É esse Deus que está ansioso de nos ver entrar em sua glória para nos abraçar como um pai abraça os seus filhos. É esse pai amoroso, é esse pai bondoso que entregou para nós aquilo que tem de mais precioso no céu. Não existe tesouro, não existe ouro, não existe pedra preciosa mais valiosa do que a vida do filho dele, que ele entregou por nós. Você acha que ele tem algo que ele possa te negar? Não. O apóstolo Paulo fala isso. Quando nós éramos culpados, quando nós éramos pecadores, ele nos deu tudo, ele nos deu a vida do seu filho. O que você acha que ele não pode nos dar agora que estivemos o nosso pecado lavado, a gente teve a nossa alma purificada? Pois é, irmão. Deus, por essa mensagem, está te chamando para a porta. Filha, busque, bata, persevera, porque Deus quer abrir. Deus, Ele quer ajudar os seus filhos.
Deus tem prazer em nos ajudar, em nos abençoar, irmão. Mas não fique sentado. Mas não fique se lamentando. Não fique chorando. Se Deus chegar agora em você e te perguntar: estou vendo o seu choro, mas eu não estou vendo você fazer nada, o que você tem para falar para Ele? Por que você ainda está chorando aí sentada? Por que você não se levantou? O que você está esperando? Eu quero te abençoar. Mas abençoar 0 é 0. Mas abençoar 1 pode ser 2, pode ser 3. Não existe multiplicação de 0. Multiplicar 0 é 0. Multiplicar 1 por 2 é 2. Ou seja, ficar sentado não vai te ajudar. Só orar e chorar não vai te ajudar. O que você de fato está fazendo para que Deus abra a porta? Entenda uma coisa. A base do pedido, ainda que você persista, Jesus ele foca não na sua persistência, que o que você deve fazer, mas Jesus garante que a porta vai se abrir, não é por conta da sua persistência. Jesus está se baseando na bondade de Deus. Jesus conhece a bondade de Deus, é por conta da bondade de Deus que Ele está dizendo para você persistir, porque Ele sabe que a porta abrirá. Jesus Cristo, quando esteve conosco, Ele fez pedidos a Deus. A Bíblia mostra, Ele pediu. Jesus olhou aquela multidão de homens leigos, ignorantes, que queriam matá-lo. Quando Ele fez uma pregação forte, lá em João capítulo 6, a Bíblia fala que o povo pegou ele e foi levar ele até um penhasco para poder jogar ele, mas não conseguiu jogar, e ele passou pelo meio daqueles homens, naquele sermão grande, tinha acabado de multiplicar o pão, 5.000 pessoas, as mesmas pessoas que comeu pão de graça, um pão gostoso, um pão que matou a fome, o peixe, foi multiplicado pelo poder de Deus. Esse mesmo povo quis matá-lo, porque ele disse nesse discurso: eu sou o pão. Esse pão que vocês comeram aí, vocês vão voltar a ter fome, mas aquele que comer da minha carne nunca mais terá fome. Ah, tá maluco esse homem? Como é que... ele tá achando que a gente é canibal? Vamos matar ele. E levaram ele... Aí a Bíblia fala que ele transladou entre os homens, ou seja, não conseguiram colocar a mão nele, e ele saiu. Foi embora. Foi para outras bandas. Lá naquelas bandas, aí já é uma conjectura minha, com base no que eu vou falar daqui a pouco. Jesus provavelmente deve ter feito uma oração, e nessa oração Deus atendeu a oração dele. Aí ele falou, aí chega a notícia: Jesus, Lázaro está muito ruim, está quase morrendo. Está quase morrendo? Tá. Então vamos ficar mais um pouco. Pedido que Jesus fez. Mas ele está quase morrendo. Aí chegou de novo a notícia: Jesus, sabe Lázaro quando a gente disse que ele estava quase morrendo? Pois é, agora não adianta mais ir, morreu. Ele morreu? Morreu. Agora então é a hora de ir. Convém me despertá-lo do sono. Mas como, Senhor? Se ele morreu, ele não está dormindo. Eu não falei para vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Aí ficaram assustados, porque eles se acharam melhor do que aqueles outros homens que estavam lá. Senhor, mas tentaram te matar. E Jesus fala: vocês estão vendo a luz, ou seja, vocês sabem quem eu sou, por isso não tentaram me matar. Aquele povo está cego, ele está na escuridão, e convém trazê-los para a luz também. Jesus nesse discurso falou: vocês não são melhor que eles. Se vocês não soubessem quem eu sou, vocês já estão no meio deles também querendo me matar. E Jesus volta. Na frente daquela pedra, Lázaro morto por 4 dias. Segundo o que a gente estuda e entende, né, de um corpo, é que já estava putrefando.
Provavelmente dentro do corpo já tinha órgãos que já estavam se derretendo. Dizem que talvez os olhos já estavam, que é uma das partes mais molinhas, já devia estar se desfazendo. Para a gente entender o tamanho do poder que agiu lá dentro daquela sepultura. Antes de Jesus mandar abrir, ele olha para o céu. Pai, eu bem sei que me ouves. Te agradeço por ter me ouvido. Não estou dizendo isso, Pai, porque eu sei que me ouve. Estou dizendo isso para eles que estão me vendo. Porque eu sei que tu me ouve. E como todos nós sabemos, Jesus ele mostra naquela conversa que ele fez um pedido para Deus. Tudo o que estava acontecendo ali foi plano de Jesus Cristo, porque Jesus queria mostrar com poder e com glória que ele tem poder sobre a vida, que ele é o Messias. E ele fez isso com um propósito: converter aquelas almas. O propósito do pedido de Jesus era para o avanço do reino, era para o crescimento do reino de Deus e dos salvos. Agora, pois, para pensar, o seu pedido, ele converge com o propósito do reino de Deus. O que você está pedindo, isso é para o benefício e o ganho da glória de Deus. E abriram a porta da sepultura e saiu Lázaro, ressuscitado, com todos os órgãos, ainda que estavam se desfazendo. Voltou tudo ao lugar, tudo voltou ao seu lugar, porque quem deu a ordem é o Deus Criador de todas as coisas. E aquele homem saiu são, sarado. Nem a doença que levou aquele homem para a morte não pôde acompanhar Lázaro. Saiu curado. E glória a Deus por isso. E é esse Rei da Glória quem está dizendo por nós hoje, através dessa mensagem, desses 2 versículos bíblicos, que até o dia de hoje é lido e pregado. Ele está dizendo: pede, busque, bate e abrir-se-vos-á. Até quando vamos estar parados e ociosos? Porque se você crê de verdade, irmão, a sua fé tem que fazer você se movimentar. E o que Jesus fala, irmão? Jesus, ele dá uma garantia. Versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. Portanto, irmão, devemos pedir, devemos buscar e devemos bater, persistir. Mas o seu pedido, ele converge com o bom propósito do reino de Deus. Você está pedindo para ficar rico porque você tem vontade de andar de Ferrari ou de Lamborghini? Ou seja, o seu pedido é para a satisfação da sua carne, do seu ego, é para a satisfação da glória do seu corpo. O homem quer poder, quer glória. Ou você está pedindo algo que é para o bem de uma alma? Você está pedindo algo porque você quer ajudar alguém? Se essa resposta é sim, bata que Deus vai abrir. Não desista. Se você quer ser um canal de bênção na vida de alguém, Deus vai te encher, irmão. Louvado seja Deus por isso. Pois todo aquele que pede, recebe. Lá no livro de João, primeira carta do apóstolo João, se não me falha a memória, capítulo 5, João nos explica que tem complemento com o que estamos falando agora aqui, com o que estamos lendo. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5,
no versículo 14, nos ensina. Qual é o propósito do seu pedido? Versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se o que você está pedindo desperta a vontade em Deus, Deus abrirá. Qual é a vontade de Deus, irmão? Vamos pegar um exemplo. Como é que você descobre a vontade de Deus? Porque Deus quer que todo homem venha à salvação. Se o seu desejo é a conversão, é que o evangelho chegue, é que a palavra de Deus transforme uma vida, é que Deus tire alguém de ser capacho do diabo, alguém que tem a vida praticamente destruída, pede e bate, irmão, que Deus abrirá. O propósito da vinda de Jesus é salvar vidas. E se você pede por salvação, o teu propósito está alinhado com o mesmo propósito do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmão, entenda uma coisa. Você não vai ter muito sucesso se você só pede, mas você não busca e você não persiste. 3 pontos: pede, busque e persista. Vença o desânimo, irmão. Não desanime. O desânimo é o inimigo. É a carne que não quer trabalhar, a carne que não quer buscar. Praticamente é o inimigo da nossa alma, que é a nossa própria carne, lutando e pelejando contra o nosso espírito. Ela não ganha nada com isso. A carne peleja por satisfação dela. A carne quer honra, a carne quer glória, a carne quer dinheiro, porque ela quer ser famosa, quer comer bem. Isso é todos os pecados que estão dentro do nosso coração. Mas você não pode ficar desanimada e nem desanimado, irmão. Você não pode achar que você só ora e pronto, e larga na mão de Deus, o resto ele faz. Nós estamos lendo aqui, Jesus Cristo nos ensinou 3 passos para que a gente consiga alcançar o nosso pedido, se está ele alinhado com o bom propósito da vontade de Deus. Portanto, meu irmão, se a porta hoje parece fechada, Jesus está dizendo por essa mensagem: continue batendo, irmã. Não desanime, continue batendo. A demora não significa que Deus não quer fazer. A demora não significa que Deus está te negando algo. Muitas das vezes o tempo de Deus não é o mesmo do que o nosso, mas Jesus Cristo deixou claro que se você persistir, Ele abrirá. Prepara o seu coração para isso. Leia mais, busque mais. A oração, aquele que persevera em oração, aquele que busca, irmão, ele tem mais chance de alcançar. Ele tá mais em sintonia com Deus. Aquele que levanta, ele não só ora, ele levanta, ele vai, ele persiste, ele leva a mensagem, ele fala aqui, ele ajuda quem precisa e está sempre anunciando a vontade, a palavra de Deus. Você acha que o pai não vai querer ajudar um filho esforçado? Um filho dedicado? Você mesmo pode responder isso. Se o seu filho for esforçado, se o seu filho for dedicado, você não vai ajudar? Isso é para fazer você pensar um pouco. Porque Deus também age na nossa vida como um pai. Quando ele usa a nomenclatura pai, é para que a gente possa entender como o coração dele está, como que ele age, como um pai. Quando Jesus usa a nomenclatura pai, é para que a gente possa ter uma dimensão do que ele é para nós. E o que Deus é para nós? Alguém muito próximo. O pai é uma pessoa muito próxima, que está sempre
pronto a nos ajudar. Portanto, por essa mensagem, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo está te convidando a renovar as suas forças, irmão. Esta mensagem é Deus estendendo a sua mão para você e te tirando desse sofá, desse desânimo. Talvez você até parou de pedir, talvez até você esteja cansado de buscar, ou até parou de bater na porta. Mas é por isso que Deus está mandando essa mensagem hoje, para dizer para você: não desanime. Deus está levando a mão à maçaneta e Ele quer abrir para você. Tenha ânimo, irmão. Recomece, não desanime. Recomece. Fale com Deus hoje como se fosse a primeira oração. Coloque o seu joelho no chão e diga: eu não vou parar de pedir, Senhor. Tu é Deus, não tem nada que seja impossível. É só tu querer e tá feito. Eu não paro de pedir. Me ajude. Foi o próprio Senhor Jesus que falou: insista, incomode, bata na porta, provoque com o seu pedido: Senhor, me ajuda. Você já fez isso, irmão? Você já fez isso, irmão? Insistiu, persistiu? Eu creio que não, porque se tivesse feito, Deus não estaria nos inspirando para mandar esta mensagem hoje. Porque essa mensagem está tocando no seu coração, você sabe que o Senhor está mexendo com você. Pode ser alguém que esteja aqui agora, pode ser alguém que esteja em algum lugar, não se sabe aonde nem quando, mas Deus está te chamando, porque Ele quer te atender e a mão dEle está estendida. Portanto, irmão, ainda que você esteja longe, talvez esteja ouvindo isso, nem seja no dia de hoje, e se você se sente longe de Deus, peça perdão. Volte para a graça que é Cristo Jesus. Não desanime. Não existe pecado que um arrependimento genuíno não alcance perdão. E se você está precisando de direção, irmão, irmã, busque a Deus, busque o Senhor, busque a direção de sua palavra e Ele não vai te negar. E se você está diante de alguma coisa que seja impossível, bata na porta da misericórdia, porque é impossível para nós. E Jesus Cristo e a Deus, não existe absolutamente nada que não possa ser feito. Nada. Como foi falado hoje na mensagem, é impossível ressuscitar um homem no quarto dia da sua morte. Mas Ele mostrou que Ele é dono de tudo e nada fica parado quando Ele dá ordem. Quando Ele dá ordem e a sua voz chega, tudo obedece à vontade de nosso Deus. Portanto, irmão, não desanime. Não desanime, não esmoreça. Lembra dessa regrinha que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Busque, irmão. Peça, busque e bata e ela se abrirá. Essa é a mensagem na palavra de Deus hoje. Deus abençoe. E não vamos pedir um irmão ou uma irmã. Tem algum irmão ou irmã que tem vontade, está com desejo de orar, irmão, para agradecer? O irmão José, o Sabará vai orar. Irmão, ora então. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que habita no céu, graças te damos, Senhor, pela sua misericórdia que teve conosco
de nos ter enviado aqui na face da terra o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que é um tesouro que está escondido dentro do nosso coração. Ô Pai, cuida de nós, socorre nós nas nossas necessidades. O Senhor conhece, Pai, os meus pensamentos, o Senhor conhece o meu levantar também. Você sabe, Pai, todas as lutas que nós enfrentamos cada dia. Ô Pai, faz de nós para um vaso, Pai, de honra e glória para o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós guardamos essa mensagem, Pai, no nosso coração, que nós meditar, Pai, nessa mensagem dia e noite, Pai, qualquer lugar que nós estiver trabalhando, estiver dentro de um carro, estiver andando pelas ruas da cidade, a gente, Pai, sempre está lembrando do seu Filho amado, que o Senhor enviou do céu, Pai, o seu Filho bem mais querido, que está à sua direita, veio aqui nos apoiar, Pai, fazer uma obra de redentora, de salvação das nossas almas. Oh, Pai, cada um de nós aqui, nunca deixa nós esquecer desse grandioso nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Seja qual lugar que a gente estiver, Pai, porque a gente sai mesmo de uma cidade para outra, ou de onde de lotação, ou de qualquer meio de condução, Pai, mas glória a Deus, a gente está sempre lembrando do nosso Senhor Jesus Cristo e tudo que Ele fez por nós aqui na face dessa terra. Ô Pai, dá a nós uma boa noite de sono, guarda o irmão Josafá, guarda os irmãos aí que estão aqui ouvindo essa grandiosa mensagem, que essa mensagem, Pai, abre nossa mente, nosso coração, que se bater, vozar, abrirá também. Pai, nós sabemos que os seus olhos estão sempre, Pai, no ser humano, né, Pai, que é o bem que nós temos é o nosso ser humano, nosso semelhante. As coisas estão de fora, é coisa material, mas para Deus é nós que temos alma. Se sofremos dores, nós temos coração, nós temos, né, pensamento, cada um tem um gênio diferente do outro, Pai. Mas, Pai, modela nós por misericórdia, ajuda nós, Pai, a nossa família, dá paz à nossa família, ajuda os irmãos que estão enfermos, parentes que estão enfermos também, que essas tribulações sempre vai ter no mundo. Mas o mais importante, Pai, é a gente guardar a mensagem e guardar, né, o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que é um tesouro que o Senhor enviou lá do céu para nos ajudar e nos socorrer nas nossas necessidades. Ô Pai, te peço perdão de todos os meus erros, de todos os meus pecados, ou pensamento ou palavra, porque a gente também erra, Pai, mas o Senhor é rico em misericórdia. Ajuda nós todos aqui, Pai, que está participando desse culto virtual, cada um de um lugar, mas nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração, nossa mente ligada ao seu Filho amado, Jesus Cristo. Assim nós pedimos paz, amor, pedimos paciência e conseguimos trabalhar em paz, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Só encerrar aqui.